Todos. Estamos agora no coração do Brasil. O desafio do RH no Cerrado, nós já passamos pelo Norte, Nordeste, e agora a nossa jornada pelo RH gigante, pela própria natureza, esse desafio continua. E chegamos ao Centro-Oeste, o coração pulsante do Brasil, uma região de grandeza, estratégia e muitas oportunidades também, onde o equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade é sempre um desafio. E, como a gente sabe, o RH tem sempre um papel fundamental nessas missões. O Cerrado, a gente sabe que tem uma força, uma vastidão, e também nos traz a resiliência, o crescimento, a adaptação. E é exatamente isso que essa palestra vai trazer para a gente. Como o RH pode potencializar talentos, fortalecer organizações, transformar desafios em oportunidades, enfim. Para guiar a gente nessa conversa essencial, a gente teve a honra de receber Milton Marinho, uma referência nacional no setor. Ele é CEO da Avante, presidente da BRH Goiás, conselheiro e membro colaborativo da BRH Brasil, especialista em remuneração estratégica, desempenho e gestão organizacional, além de professor, escritor, palestrante, mentor. Então, acho que a gente já está tendo aí um preview do que vai acontecer, que vai ser algo muito bom. Essa experiência toda, certamente ele vai trazer muitos insights valiosos para a gente. Eu espero que essa palestra inspire todos vocês a pensar maior, a inovar, a fortalecer cada vez mais o papel do RH no desenvolvimento das empresas, das pessoas do Brasil, e que a gente siga junto aí por essa jornada de conhecimento. Eu vou passar agora, já agradecendo, a palavra ao Milton. Bom, Angélica, poxa vida, antes de mais nada, antes de qualquer vontade de fala, o especial agradecimento à Berge e a ti por essa acolhida da melhor qualidade, porque se a gente veio para poder falar sobre o que a gente acredita numa região que a gente tanto busca honrar e você fala assim com todo esse encantamento acerca da nossa região, e eu já me dou por satisfeito e maravilhado. Antes mesmo de Você começar, está onde, Milton? Você está falando de onde? hoje eu estou em Goiânia, estou em Goiânia. A gente caminha pelo Brasil todo, mas uma atuação bem destacada no estado de Goiás e no Centro-Oeste, né? É, porque hoje Fortemente a tem que gente ser já falado. teve aqui Belém, Ah, Salvador, agora Goiânia. que Só top, maravilha. né? Só top, que Goiânia também é maravilhoso. Terra mais que boa, né? Terra quente em todos os sentidos, né, Angélica? Nossa, muito bom. Goiás é Pirinópolis, Caldas Novas, Goiânia, nossa. Lugares super aprazíveis, né? Mas também, de vez em quando, a gente caminha aí pelas bandas do teu sotaque carioca, confere? Ah, sim, até aqui também é legal. Terra mais que boa, né? Até porque aí está presente o meu querido Flamengo. Pensa, goiano flamenguista, pode? Não, não pode. Aí já estragou um pouquinho, mas tudo bem, não vamos entrar aí, não. Pode começar, Milton. Angélica, então, quando a gente vem convidado a falar sobre os desafios do RH no Cerrado, né, de uma maneira super especial, pelo agradecimento também, né, essa ousadia de poder falar em nome dos nossos co-irmãos de todos os estados que representam a região Centro-Oeste, essa é uma maneira super honrosa de a gente poder trazer esses caminhos, esses insights, aquilo que você muito bem falou, né, o que pode favorecer por esses diálogos Goiás adentro, Mato Grosso adentro, Mato Grosso do Sul adentro e Brasil afora. Os desafios do RH no Cerrado. E você sabe, curiosamente, eu ia pensando aqui desde que me convidaram, quando a gente fala sobre os desafios do RH no Cerrado, de algum modo a gente vai sempre seguir falando dos desafios do RH no Brasil, né? Inevitavelmente, de algum modo, talvez a gente tenha ali um aspecto territorial, características muito ligadas a empresas e modelos organizacionais, mas eu ousaria causar esse cometimento de vontade de insight, que você muito bem convidou para que a gente aqui fizesse, sobre os desafios do RH no Brasil como um todo, né? Te agradeço imensamente pelos cuidados que envolvem aí a minha apresentação. Eu falo especialmente em nome da Avante, a empresa que a gente busca entender, qualificar a nossa atuação para o RH nacional e com uma ação bem marcada no Centro-Oeste. Na Avante a gente vai a qualquer lugar, desde que seja para frente, assim como a gente estima os ensaios, como você muito bem considerou, né, Angélica? Você já fez a apresentação, te agradeço imensamente por falar acerca de nós. E o que eu acho que vem a ser mais importante da minha apresentação, antes mesmo de começarmos, como falamos de desafio, né, o meu passado
trabalhando em empresas como executivo de RH, e a minha atuação atual buscando gerar junto a alunos o convencimento lá em curso de graduação e pós-graduação, como conselheiro empresarial, como CEO da Avante, mas destacadamente presidente da ABRH no estado de Goiás e presidente da Câmara de Gente e Gestão da CIEG. A gente vai buscando entender, Angélica, o quanto o RH deseja ou, se não deseja, pretende ou precisa disseminar uma ação fundamental. O RH, para mim, não é uma área, é uma ação organizacional e talvez seja esse o grande ponto, o principal desafio da nossa conversa que se efetiva agora. Reforço o agradecimento e o prazer de estar com vocês nessa tarde, para poder conversar com todos os participantes aí dessa nossa conversa. E quando a gente estuda, e pelo que estuda, né, na minha condição de escritor, pesquisador, produtor de conteúdo e cientista sobre o mundo da gestão de pessoas, de um modo a nos colocarmos diante de organizações, entidades, empresas, autarquias, qualquer que seja o lugar onde pessoas estejam presentes, antes mesmo de que falemos de RH, porque a gente entende, né, que esse diálogo de insight ele tem posicionadores, né? A nossa provocação, no melhor dos sentidos do termo, e os desafios para que representem tendências e estímulos e incitações à nossa performance, esse olhar está muito voltado e ele precisa estar muito ordenado sobre o posicionamento do RH, o que se traduz, como disse, como um desafio, porque quando a gente estuda, e pelo que estuda, busca difundir nas empresas o que é o RH que dá certo, né? O que é a empresa que dá certo, os grandes impulsionadores de resultados organizacionais estão muito voltados à ideia do que a ciência nos convida a entender e principalmente praticar. O impulsionador de resultado é vigorosamente a empresa que dissemina e desdobra a estratégia organizacional. Né? Não há como deixar de dizer que a comunicação é um componente absolutamente prevalente quando falamos de relações e trabalho. O modo como a empresa é organizada, estruturada, né? A sua hierarquia, a sua estrutura orgânica a ser pensada, revisionada, a ambiência organizacional, as relações de trabalho, nos aspectos que envolvam especialmente as equipes, os grupos, as suas formatações para melhor trabalho. Um componente que para mim é vital, os reconhecimentos e recompensas, né? Eu atuo diretamente sobre esse prisma, sobre esse tema na empresa brasileira e a empresa do Centro-Oeste. Um componente que cada vez mais vem sendo falado, os cuidados de atenção, do propósito da cultura organizacional, mas uma maneira de buscar uma associação ao fit do indivíduo para com a empresa, né? O fit cultural, esse match de crenças, esse match de valores, ele passa a ser também vital nesse propósito. E, além disso, a liderança, poxa vida. Como é que a gente pode fazer com que a orquestração de resultados de uma empresa se valha se não por esse bem guiado, se bem guiado e se cuidado, caminho da liderança. Pois então, vejam, estamos aqui em um diálogo e uma repercussão importante para falar de RH. E aí, vigorosamente, para mim, o grande desafio que a gente busca no RH do Centro-Oeste é estabelecer essa primeira ideia, e é uma frase particularíssima que gosto muito de trazer, Angélica, e a todos que nos acompanham aqui pela Berge. Para mim, o grande reposicionamento de RH, o que se traduz em um importantíssimo desafio, para ver se a gente assume e anseia esse pensamento, RH não é uma área, é uma ação organizacional. Tá? Então, quando, na minha visão, a gente vem com vocês, gentilmente e honrosamente tratar da área que nas empresas se estabelece, o primeiro ponto que para mim é fundamental, o que já evoca, inevitavelmente, um componente de desafio, é a gente aceitar a ideia de que nós fazemos a empresa fazer RH. No Centro-Oeste, a gente vitaliza muito essa ideia, deseja muito essa ideia, mas nem sempre a gente sabe se as organizações autorizam esse propósito, se as gestões se assumem nesse ideal e se nós mesmos no RH aceitamos esse desafio, né, não egóico de que a gente faz a empresa fazer RH. Porque, para mim, a grande virtude da ideia do RH é considerar a primária ideia de que ninguém está pronto, mas está pronto a ser transformado. Nenhum gestor está pronto, mas está pronto a ser transformado. Nenhuma organização está pronta, mas pronta a ser transformada. E é exatamente por esse ideal que eu gostaria de considerar aqui no nosso diálogo, nessa nossa interação, esse reposicionamento de RH, porque para mim esse é o desafio que se estabelece, né? O grande desafio
e que no Centro-Oeste, que é muito fortemente, vigorosamente marcado por empresas familiares, muito embora venhamos e convenhamos, empresas são naturalmente no Brasil marcadamente familiares, essa ideia de que a gente precisa se posicionar, eu entendo ela como sendo absolutamente vital, né? Aceitar um desafio imperioso, estratégico e não egóico de que a gente faz a empresa fazer RH. Para mim, um gestor, um gerente financeiro de uma entidade, ele é o gerente RH do time dele. Tá? O nosso papel, então, ele vai sendo cada vez mais triangulado da estratégia organizacional, o que assume a ideia absolutamente necessária de que sejamos conhecedores e disseminadores da estratégia, um olhar de apoio às gestões e às equipes de trabalho e o RH nesse lugar de triangulação. Então, a nossa ação é estimular a empresa a fazer RH, tá? Em todo o cuidado que cabe, aqui mais diretivamente falando do Centro-Oeste, eu acho que esse é o grande e importante ponto de atenção, o que se traduz, sim, em um necessário entendimento e desafio. Né? Sobre essa ordem lógica, para que a gente possa reforçar o conceito e chegar nos desafios, com cuidado de buscar atender ao que me solicitaram, quando falamos da gestão de pessoas, eu acho que a gente já entra num segundo desafio. Por isso, a minha brincadeira de considerar no início, nós estamos falando de um RH goiano, de um RH mato-grossense, sul-mato-grossense, ou se de algum modo a gente já não está também tratando do RH no Brasil, com as suas sortes e crises de intencionalidades. Então, quando a gente fala do RH, é preciso que a gente se posicione como conhecedores administrativos das práticas de recursos humanos, dos aspectos psicológicos que envolvem comportamento organizacional, porque lei da minha vida, onde quer que estejamos, em Goiás, onde aqui apresento e represento, e o Centro-Oeste goiano, quando a gente entende as práticas administrativas de RH e o comportamento organizacional, as pessoas, as relações, liderança, alta liderança, a gente favorece, incita, estimula, reconhece a possibilidade do maior desenvolvimento organizacional. Então, se o meu desafio é a trazer o desafio que envolve o Centro-Oeste, e as ações de RH no Centro-Oeste, eu ousaria dizer, então, que RH não é uma área, é uma ação organizacional, à medida em que a gente aceita esse desafio, e a gente apoia a empresa nas práticas administrativas, né? Recrutar, selecionar, treinar, recompensar, mas é preciso dar vazão e visão a um componente muito nobre. O entendimento do indivíduo e as relações, qual prática profissional não é interdependente. E aí o Centro-Oeste recebe e absorve muito satisfatoriamente, né, membros profissionais de todo o Brasil, o que já vai favorecendo essa geracionalidade, territorialidade, de algum modo, já já a gente vai opinar sobre as tendências que estão muito marcadamente no nosso estado, se é que elas se diferenciam das demais regiões do Brasil, né? Me referindo muito especialmente a Goiás, mas também com a força que a gente representa em termos de trabalho no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e, de algum modo, aqui também diante de nós, do Distrito Federal. Consideremos, vejam se concordam, né? RH mais CHO gera DO. Esse componente ele também é desafiador na medida em que a gente precisa ser, se já não é, conhecedor administrativo de práticas de RH, conhecedor psicológico daquilo que envolve o indivíduo e as suas relações com o trabalho, para gerar desenvolvimento organizacional. Dito isso, eu entendo que recursos humanos, onde quer que nós estejamos, potencializa várias atividades fundamentais, né? A recrutamento, seleção e onboarding, e aqui já reconceituando, né? Não só atrair, mas, sobretudo, selecionar com qualidade e fazer um onboarding como integração para sempre. Eu vou discordar frontalmente das empresas que fazem só a integração de entrada. Se me permitem, quando me apresento, eu gosto de dizer que eu sou um gestor de sonhos, né? Nessa ideia de fazer considerar quem chega, o grande componente que dá qualidade a receber quem chega na casa da gente é dizer onde eles podem chegar, qual é o caminho e a trilha de carreira para considerar. E aí, o Centro-Oeste, nessa primeira caixinha, nos coloca muito diante de um desafio que, inevitavelmente, é um desafio que atende e toca nas gerações e que, principalmente, tem sido a grande queixa das empresas. O desafio, nem mesmo mais só de reter, mas de encontrar os profissionais interessados no trabalho, né? O desafio que hoje marca
as ações de trabalho, aqui no Centro-Oeste a gente escuta muito, né? Até porque presido uma entidade de grande representatividade de RH no Brasil, a ABRH, e a gente faz as feiras de empregabilidade, os apoios ao empresariado local via a CIEG, entidade que também preside uma Câmara de Gente de Gestão, e são muitos os eventos e muitas as possibilidades de trabalho. E a dificuldade cada vez mais sobressaltada, o que de algum modo vai trazendo, né, esse ideal das políticas governamentais, dos apoios e assistências, mas não podemos deixar de considerar as novas gerações, né, que trazem como um componente, como uma característica, que eu prefiro entender ao invés de criticar, o que talvez comece a resolver o nosso grande desafio da atração de profissionais potencialmente qualificados para o trabalho. Eu sou de um tempo, e a Angélica nem falou, mas eu acho que eu vou entregar a minha idade, eu estou fazendo 50 anos esse ano, e eu sou de um tempo, Angélica, que a gente trabalhava muito sob aquele ideal de buscar a empresa e o bom trabalho, né? Eu sou de um tempo que a gente analisava currículos pelo tempo que se tinha em casa, né, Angélica? Eu sou de um tempo, e é bom que eu estou entregando minha idade, né, mulher? Que a gente olhava os currículos, os perfis, e a gente quase que nem lia aqueles que tinham menos que 2, 3, 5 anos de trabalho. Aqui em Goiás, poxa vida, existe uma marcação, o que no Mato Grosso também se estabelece, no Mato Grosso do Sul, pelo que a gente conversa, o Distrito Federal também aponta, a grande dificuldade da captação da mão de obra, em especial as novas gerações, que trazem uma característica muito marcante, né? Aquela ideia de que trabalho já não é mais a intenção, trabalho é um meio para atingir os objetivos. O que a gente tem percebido hoje com a mão de obra do nosso Estado e que repercute naturalmente nas ações do Brasil, nessa primeira caixinha que a gente traz a vocês, é inevitavelmente esse olhar de como é que a gente vai trabalhar os novos modelos e ações de trabalho. Porque no meu tempo, e quando eu buscava o trabalho lá na origem da minha formação e atuação profissional, o trabalho era a intenção, o trabalho era o objetivo, né? Filho de pai e mãe que sempre trabalharam muito e deram esse exemplo em casa, a gente vivia para o trabalho. E as novas gerações nos oferecem um recado que fica muito fácil a gente dizer que são a geração neném ou os mimizentos, como gostam de dizer, e como pesquisador eu prefiro entender, porque se o desafio está diante de nós, nós temos que trabalhar essa lógica bem ordenada de como agora trazê-los para o trabalho, né? Porque para as novas gerações, trabalho é um meio para atingir os objetivos. Então, de algum modo, se a gente começa a entender esses recados de qualidade, a gente vai trabalhando desde o processo seletivo, aquilo que hoje já as novas gerações não abrem mão, né? O famoso salário emocional, o que evoca autonomia no trabalho, equilíbrio de vida pessoal e profissional, desenvolvimento pessoal e profissional, né, Angélica? Que as perguntas mudaram, né? Antes a gente perguntava quando chegava na empresa quanto que a gente ia ganhar. As perguntas de agora são: quais são os benefícios que eu tenho e como é que eu cresço aqui dentro? Mesmo que esse caminhar seja muito rápido ou às vezes frenético no olhar das novas gerações, se a gente não entende e de algum modo reordena a ambiência organizacional, cada vez mais nós estaremos cada vez menos distante dos interessados ao trabalho, né? Quando falamos sobre treinamento e desenvolvimento, um grande desafio que a gente percebe no Centro-Oeste é o aceite e autorização das empresas para que estejam cada vez mais vinculadas a ecossistemas de aprendizagem. Eu gosto muito de brincar e dizer que o indivíduo integral entrega, o indivíduo parcial parcialmente entrega. E parece que a gente aprende que treinar para o cargo é suficiência de bom trabalho. E quantas não foram as vezes no meu passado de absurdos gloriosos que a gente deu treinamentos técnicos da melhor qualidade e por vezes se esqueceu que o desenvolvimento do indivíduo, né? Qual prática profissional não é interdependente? O que toca nos pontos que a Angélica falou bem no início, né? Da resiliência, Poxa, eu não sei quanto a vocês que nos escutam e que nos dão essa importante audiência, mas comunicação, poxa vida, é um dos grandes males organizacionais, se não bem trabalhado, não é verdade? Então, o Centro-Oeste se faz, por vezes, como constatação e talvez como uma crítica, como o entendimento que a empresa faz a ação de RH muito voltada ou para nem treinar ou para só treinar. Naquela lógica de que treinar é para o cargo e desenvolver é para a vida, pode ser que a gente então se dê muito ao cuidado e atenção das formações técnicas, evitando, às vezes esquecendo,
e, por conta disso, penalizando os comportamentos no trabalho. Um outro desafio que eu acho muito importante a gente dizer como profissionais de RH é que precisamos ser, e nem sempre somos, e representando o Centro-Oeste aqui, a gente estimula as demais regiões e o Centro-Oeste a pensar que quando falamos de RH, nós precisamos falar sobre desempenho e potencial, né? Sob a ótica da gestão. A empresa brasileira, nos meus estudos, ela jamais ou jamais avalia. Quero dizer, sem criticar, como constatar, que normalmente ou a gente avalia como um instrumento ou nem avalia. A ótica contemporânea que a gente precisa estimular no Centro-Oeste goiano, do empresariado, das presidências, das entidades aos colaboradores, é um olhar de gestão, porque a gestão favorece feedback assertivo, a gestão de desempenho potencial não só diz como te vê no trabalho, mas o que a gente vai fazer com isso, né? O mundo moderno nos convida aos feed forward, né? Forward, olhar para frente. A partir do modo como eu te vejo, o que nós vamos fazer com isso? Então, talvez seja muito menos tratar do desempenho e muito mais favorecer o potencial. Se tem uma caixinha que eu gosto de tratar para que a gente nas empresas possa vir a trabalhar, é a remuneração estratégica. E o Centro-Oeste tem uma marcação muito voltada para as recompensas de base, né? As recompensas que a gente chama de salário nominal, os salários fixos e comissionados. É muito importante a gente dar vazão, e que bom que esse diálogo permite a possibilidade de falar da remuneração estratégica como um repertorial, levar ao empresário, às entidades, às empresas, a possibilidade do que a justiça oferece, modernidade sem modismos, dos pagamentos que integralizam performance, reconhecimento, né? Existe um grande leque no Brasil que se pode pagar: salário nominal, comissionamento, gratificação, bonificação, participação, premiação, incentivo de médio e longo prazo e benefício. O duro de falar dos oito é que quando a gente lembra do que a gente não ganha nem a metade desses. Brincando e falando sério, se me permitem, nesse tema que é técnico, mas que precisa ser também reflexivo, só o fato de saber a quantidade de remunerações estratégicas que existe no Brasil e que permite que a gente possa, administrativa, jurídica, psicológica e mercadologicamente trabalhar, nos coloca no espaço de grande ação potencial para sustentar quem lá está, a nova geração para chegar e ver o efeito do trabalho e o reconhecimento, né? Essa caixinha que parece tão técnica, ela é muito sumariamente jurídica, né? Porque a gente na empresa não cria dribles remuneratórios, a gente cria possibilidades. E se me permitem, ainda no campo da constatação, o que pode suscitar crítica, inevitavelmente, a gente conhece pouco sobre esse tema, né? O Centro-Oeste trabalha muito voltado para as remunerações de base, o salário fixo e os comissionamentos, que ambos acabam impedindo maiores possibilidades de atuação da empresa, da sua estratégia, dos seus reconhecimentos, porque são remunerações que incorporam a salário, elas ficam caras, né? Parece então, gente, que o desafio é chegar mais perto. Parece que o desafio é a gente conseguir entender o que está diante de nós nas possibilidades. Vivendo aí no Centro-Oeste, estive agora, inclusive, liderando um curso de remuneração estratégica que a gente costumeiramente oferta no Brasil, a gente percebe a carência do conhecimento. E a carência do conhecimento nos coloca apenas resolvedores do que pedem. E uma das coisas que a vida me ensinou, Angélica, é que às vezes quem nos pede algo não tem a menor ideia do que deseja. Tá? Quando falamos de remuneração e dos temas que estão aqui ao alcance da nossa conversa, a remuneração estratégica ela é vigorosíssima em posicionamento estratégico. Mostrar para as entidades, para as empresas, qualquer que seja a empresa, né, iniciativa privada, serviço público, economia mista, organização não governamental, associações, toda entidade, toda empresa, por assim dizer, ela tem possibilidade de remuneração. E se o meu diálogo com vocês envolve desafios, o desafio do conhecimento nos colocará, quando conhecedores, gabaritados nesse assunto, ajudando a empresa nesse propósito, né? Além do que, a gente abraça e precisa abraçar, como está aí embaixo, a gestão de benefícios e incentivos, as recompensas indiretas. E olha, como elas fazem efeito, né? Os estudos de base no Brasil mostram que hoje o que mais faz um profissional sair voluntariamente de uma empresa, sabe quais são os elementos? Primeiro, falta de oportunidade de crescimento. Segundo, qualidade da minha liderança. Terceiro,
a ausência de uma boa política de benefício. Olha só, benefício como recompensa indireta já ganhando um corpo e uma ação aqui no Centro-Oeste dos estudos que a gente lidera, já trazendo um efeito até maior e amplificado do que a própria remuneração direta, porque esse ponto conversa lá muito diretivamente com as recompensas às novas gerações, né? Os ganhos para além do ganho financeiro direto. Será que sabemos que toda empresa necessita de benefícios assistenciais, recreativos e supletivos? O Centro-Oeste trabalha muito sob a ótica dos benefícios da natureza assistencial. Mas, poxa, e os equilíbrios de vida pessoal e profissional? Os benefícios recreativos, os supletivos, aqueles apoios técnicos ao trabalho? Nós figuramos em uma região no Brasil que ainda suporta o teletrabalho sem os maiores convencimentos se está funcionando ou não, o que me faz também pensar, como disse no início, provocando positivamente, se a gente veio mesmo para falar do RH no nosso Centro-Oeste, né, com uma força maior aqui para Goiás, onde me apresento, mas também convidando os parceiros do Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, eu consigo perceber que esse é um componente que, por vezes, falta nas nossas ações, né? Além de atender e entender a saúde, segurança e a qualidade de vida no trabalho, cada vez mais a gente falando sobre saudabilidade, sobre bem-estar para gerar produtividade, não produtivismo. Quando a gente tem as empresas muito marcadas em estratégias não voltadas para o indivíduo, nós criamos, se é que podemos, criar produtivistas e não produtivos, né? Escravidão, servidão, fazer o que se pede. Bom, o RH reordena esses componentes de qualidade, além de mediar cultura, clima, comunicação, conflito e contexto, né? O que nos coloca diante desse nome que vem sendo muito apresentado, mas nem sempre qualificado. O que, para mim, no Centro-Oeste, a gente fala muito sobre o RH Business Partner desejado e tendenciado, né? O RH Business Partner, ele faz a empresa fazer RH. Se todos concordam aqui, que nos escutam, para mim, o RH Business Partner, ele é um grande tratador de demandas, né? O RH Business Partner, ele faz desse entendimento uma centralização teórico-técnica e uma descentralização prática. E visitando as empresas e as associações do Centro-Oeste brasileiro, nós percebemos o RH ainda muito incrustado, muito dentro ali de um organograma, onde tem práticas administrativas para atender a empresa inteira. Se a gente não faz a empresa fazer RH, a empresa será uma eterna dependente de nós e a nossa agenda obrigatoriamente disponível para fazer ações de RH e não transformar pessoas em resultados. Se eu pudesse escolher um lugar para estar, seria palestrando com a Beth toda semana se me convidar. Fica a dica, Angélica, e brincando e falando sério, convidar o RH para esse passo de transformação. Se o cuidado aqui é trazer e falar para vocês sobre o RH do Centro-Oeste, me parece que hoje a gente já consegue ver práticas, formações e formatações para RH Business Partner. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse nome nas empresas, a gente não consegue perceber eles vigorosamente atuando nessa ação de fazer a empresa fazer RH, tratar as demandas e apoiar, triangulando a empresa e os seus resultados, né? E de um modo mais diretivo, para o que é o objeto da nossa conversa nesse início de tarde, nessa gravação de hoje a vocês, os grandes desafios que a mim me fazem uma importante constatação e o que a Angélica muito bem convidou no início, a nossa reflexão. E que a reflexão seja inspiradora aos insights, às incitações, para que a gente aceite o desafio de uma formação cada vez mais nobre, né? E aí eu entendo sim que quando a gente fala do Centro-Oeste, perambulando Goiás, Mato Grosso do Sul adentro e Brasil afora, como professor de pós-graduação, a gente percebe que o desafio, eu gosto desse primeiro desafio olhado para nós, né? Porque senão a gente vai ficar sempre culpabilizando as ações que o RH não consegue, mas eu prefiro, antes de mais nada, olhar para dentro. E aí, para mim, um ponto vital é quando a gente fala da nossa formação, né? A formação que ou ela é muito marcada para as práticas administrativas ou vigorosamente estruturada nas ações de comportamento humano no trabalho. Por isso que a gente trouxe esses temas anteriormente. Me parece que o mais importante é a gente conseguir ajustar essa soma, né?
No Centro-Oeste, a gente vê muito a formação ou para administração de pessoas, ou para gestão de RH, ou para psicologia, ou as ações das ciências contábeis, né, naquela lógica da pagadoria. Mas no trabalho, a gente faz explicadoria. No trabalho, a gente precisa entender estratégia. Então, parece que é inevitável pensar que a formação do RH da nossa região aqui, por mim representada, honrosamente, envolve uma atualização constante de conhecimento, aceitar o desafio de competências integrais, né? Não é só o conhecimento estratégico o que nos garantirá uma administração de pessoas, mas o conhecimento psicológico. Não é necessário obrigatoriamente que sejamos psicólogos para que entendamos e ajustemos as resiliências, as comunicações, as interações, as mediações, não é? Aceitar o desafio de que a nossa ação integral favorece resultado é muito vigorosa. E quando eu olho para o Centro-Oeste e a formação do nosso profissional posicionado em empresas, a gente não encontra muito o que no mundo já se encontra: a formação cada vez mais T-shaped. Esse ponto, para mim, de tudo que aqui entre nós eu desejo que seja guardado. Na verdade, eu desejava que vocês guardassem tudo, mas um ponto que para mim é vital é a gente aceitar o desafio, como o RH goiano, que aqui representa, o RH do Centro-Oeste, que de algum modo a gente orbita, mas principalmente todos que nos escutam, de todas as regiões, a formação cada vez mais T-shaped, um T-chipado, aonde a gente só consegue favorecer resultado organizacional se a gente tem conhecimentos, mesmo que mínimos, basais, mas necessários sobre negócios, finanças, processos, tecnologia e pessoas. O profissional do futuro, a profissional do futuro, é profissional cada vez mais T-shaped, cada vez mais voltado para esse olhar de qualidade de integração de conhecimentos. A carreira T-shaped, se me permitem o rabisco, rabiscando aí, a carreira T-shaped é uma carreira T-chipado, não é isso? Uma carreira T-chipado, onde a gente vai deixando de ser cada vez menos especialista, conhecedor de uma área, e cada vez mais generalista conhecedor, repito, de negócios, finanças, processos, tecnologia e pessoas. É claro que essa minha fala poderia deixar a gente desorientado a ponto de que sejamos ou precisemos ser os grandes conhecedores de tudo. Não é disso que quero falar. Mas eu preciso que a gente consiga entregar, especialmente no Centro-Oeste goiano, que vai permitindo uma formação, às vezes, muito voltada para pessoas, o que nos torna humanistas de essência, o que é maravilhoso para essa caixinha. E para mim é muito fácil, né? Eu sou psicólogo, casado com uma psicóloga, filho de psicólogo, irmão de psicólogo. Lá em casa tem mais psicólogo que gente. Brincando e falando sério, a gente já tem essa caixinha resolvida. E como é que a gente pode dar qualidade às nossas ações às pessoas se a gente não entende negócios, o efeito de um turnover, né? Processos, o quanto a tecnologia, mais do que a gente dizer que impacta, o quanto ela estimula as nossas práticas e mobilizações em RH? Pois então, eu não tenho dúvida, eu sinto essa falta, essa carência vital nas nossas formações aqui no Centro-Oeste goiano, e particularmente eu ministro aula em várias instituições do Centro-Oeste, e a gente percebe, então, a caixinha resolvida do RH. Se a gente não tem indicadores na palma da mão, se a gente não tem conhecimento de negócio, qual é o impacto de um turnover e o efeito de uma retenção, dificilmente a gente está na mesa de resultados, tá? Um segundo ponto, que é um desafio que a mim é imperioso aqui para o RH do estado que representa e da região que venho falar para vocês, é esse posicionamento de que sejamos RH Business Partner, ou seja, o RH Business Partner, que no Centro-Oeste a gente vê muitas formações de qualidade, a gente precisa encontrar a nossa informação de boa efetividade sobre esse tema. Para mim, é vital tratar de quatro eixos fundamentais. O RH Business Partner, ele é um tratador de demandas. Então, a gente não aceita as demandas como elas vêm, a gente entende as demandas para favorecer o trabalho de RH dentro da empresa. Nós somos, ou se não somos, precisamos ser centralizadores teóricos, teórico-técnicos e descentralizadores práticos, com um pensamento estratégico baseado em competências que fazem a gente fazer a empresa fazer RH. Esses componentes são fundamentais, porque o gerente de logística é o gerente de RH do time dele. Então, a gente
se coloca, ou precisa se colocar, ou pelo menos aqui a minha fala visa refletir, se nós aceitamos que a liderança esteja nesse lugar e se nós nos formatamos para que sejamos apoiadores e transformadores de resultado. Além disso, nós temos aqui no Centro-Oeste as formações e os trabalhos que trazem muito olhar voltado para estratégias de RH e a estratégia organizacional. Como é que eu posso gerar e gerir ações ligadas às pessoas se a gente não tem ali uma ancoragem, né? Um entendimento da estratégia do negócio? E em Goiás, de um modo mais particular, onde estou, e no Centro-Oeste, eu tenho revisitado muito as nossas atuações e por esse prisma, quase finalizando aí a nossa parceria, a nossa conversa de agora, desejando que outras venham a nós, eu tenho falado muito sobre o futuro do futuro, tá? No Centro-Oeste, a gente tem cada vez mais se convencido da necessidade, seja por força do modo como as empresas se estruturam, das novas gerações, tanto quanto tudo isso, as novas legislações, quais são os modelos de trabalho que vão garantir a possibilidade de uma atuação mais eficaz? A pandemia foi uma grande professora das dificuldades que ela trouxe, uma grande professora de a gente perceber que o work is not a place, trabalho não é mais um lugar. Isso permite que a gente não obrigatoriamente tenha todo o ritmo e processo de trabalho e profissional da empresa dentro do trabalho. Tá? Essa ação pode ser triangulada, pode ser terceirizada. Nós queremos o trabalho resultadístico ou a pessoa lá para a gente fiscalizá-la. A gente ainda percebe muito essa marca do trabalho do produtivismo, do trabalho da entrega visual, né? Do trabalho do reconhecimento da performance apenas do que está ao alcance da visão. Os novos modelos de trabalho, né, as terceirizações, as cooperativas de trabalho, os aspectos que envolvem o novo jeito de atuar, os modelos soft de contratar, sem que seja drible jurídico, me fazem pensar que esse é o novo chamado que a gente se estabelece aqui no Centro-Oeste, especialmente, se me permitem também, o que vai fazendo um convite de reflexão a todo o Brasil, né? Até porque o territorial, que muito gentilmente nos foi solicitado dizer pela ABERJ, de algum modo expande, né? A capilaridade de uma empresa, a capilaridade de um RH, ele pode expandir os territórios que estamos presentes. Um segundo ponto que a gente tem visto muito uma tentativa de trabalho de qualidade é sobre o entendimento do geracional, não só tratando das novas gerações, mas a necessidade e o desafio do nosso estado de Goiás, onde aqui represento, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, na transgeracionalidade, né? Todos os atores sociais que estão na empresa, os baby boomers, a geração X, Y, Z, millennials, essa órbita para a qual a gente busca entender é absolutamente vital que sejamos realmente senhores da mediação, tá? O que faz com que não sejamos somente aquelas pessoas que conquistam quem vem para o trabalho, buscando ali uma transe de resultados se as gerações não bem se comunicam, não bem se estabelecem. E esse tem sido um desafio do que eu tenho percebido do nosso estado de Goiás e dos demais estados que representam o Centro-Oeste. Formatadamente, como a gente vem trabalhando as contratações nesse reposicionamento das gerações sobre o que eles entendem por trabalho, lembrando que falamos há pouco, não é? Trabalho não é mais o objetivo direto, trabalho tem valor instrumental, o meio para atingir os objetivos. Então, como é que a gente faz as seleções de modo a causar essa atração? O que a gente oferta nesse reordenamento de intenções? O outro ponto é trabalhar a transgeracionalidade, né? Todos os atores sociais que representam as gerações, e o aspecto vital, fundamental, cada vez mais tendencial da tecnologia, né? A tecnologia que vai gerando esse também reposicionamento do RH para que a gente consiga otimizar performances, resultados, análises, assessments, perfis de profissionais e garantir também, por que não, os caminhos de comunicação, saudabilidade, resiliência, que a Angélica muito bem falou no início. De algum modo, quando falamos do RH no Centro-Oeste,
Eu vejo que se a gente trabalhar essa crise de carreira, que nos coloca muito próprios e próximos para falar de pessoas, mas nem tanto de negócios às pessoas, de finanças que a partir das pessoas favoreçam resultados. Se a gente qualifica, se a gente aumenta o nosso repertorial de conhecimento, e se a gente olha para as formações, e faz parte de várias delas, a gente convida muito o RH para aprender ou renovar o conhecimento de RH. Quando alguém, algum aluno, alguma aluna me pergunta, Milton, qual o novo curso de RH você acha que eu devo fazer? Eu digo, nenhum. Faça finanças corporativas. Faça os complementos de qualidade à sua atuação. Porque aí, inevitavelmente, a gente consegue falar com o empresariado, e o Centro-Oeste tem uma marca vigorosa do empresariado familiar, e que está muito voltado às ações de resultados diretos, objetivos, e a gente vem com a nossa subjetividade que às vezes não encontra alcance, né? Quando uma empresa pergunta por que eu vou treinar porque eu não vejo retorno, talvez o melhor para a gente seja entender os treinamentos que a gente ministra. As pessoas gostam, aprendem, mudam o comportamento, colocam em prática e a empresa ganha com isso. Se a gente consegue resolver essas respostas com qualidade, o nosso posicionamento na empresa vai ficando cada vez mais amplificado. Na condição de conselheiro empresarial, o que eu precisei buscar de conhecimentos que envolvem o mundo organizacional para além das pessoas, com elas incluídas, é absolutamente preponderante, porque a nossa fala ela vai ficando e vai fincando, já que estamos falando de territórios, né, integral. Finalizando, poxa, que a gente aceita o desafio não egóico de que nós fazemos a empresa fazer RH. A gente percebe no Centro-Oeste as caixinhas de RH colocadas diante das práticas administrativas, o que nos coloca burocráticos de execução e não estrategistas de transformação. E o ponto final, que para mim tem sido, sim, o grande desafio, como fazer os mecanismos de atração e retenção contra o mercado de pessoas, cada vez menos trazendo o trabalho como grande, sumário e substancial objetivo. Esse ponto é o desafio que a gente tem buscado. Não raro a gente faz aí eventos de empregabilidade, como disse há pouco, e a gente hoje já tem muito mais vagas do que interessados. Esse repensar da formação do trabalho, tanto quanto isso, os novos olhares ao trabalho, o entendimento sobre as gerações e como elas se estabelecem, e principalmente a tecnologia, como um grande agente de otimização, convidam o Centro-Oeste e fortemente, fundamentalmente, o Brasil a que a gente entenda esse RH de efetividade. Não é fácil, não é simples. Em homenagem à nossa goiana Cora Coralina, ela fala, né? Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os toques suaves na alma. Se o RH se coloca nessa posição, nessa qualificação, de que a empresa precisa aceitar o desafio da transformação, dos resultados, com os toques suaves na alma, e que bom que o RH precisa e busca esse cuidado, a gente vai fazendo a empresa beneficiária, as relações beneficiadas e, por que não, a nossa ação também beneficiada, né? Os golpes duros na vida que eu poderia me referir aqui, sem que seja pessimista, estão muito voltados nessa nossa crise momentânea de adequação, ou de inadequação. Nunca se falou tanto, Goiás ocupa um espaço marcante dos adoecimentos no trabalho e as ausências ao trabalho já motivadas por elementos de saúde mental, né? Estresse ocupacional, depressão, síndrome de burnout. Que bom que a gente segue sendo cuidadores de pessoas, mas quando a gente cuida da integração e da empresa integral, né? Do empresário, que também tem um ato ali solitário de empresariar, dos líderes que por vezes não aceitam ou não desejam, não querem ou não sabem essa incrível e difícil arte nobre de liderar. Se a gente se coloca nesse lugar, nessa posição de orquestração, nessa posição triangulada, de nunca esquecer estratégia de negócio, e nunca romper o desafio de que a gente promove transformadores, eu acho que a gente vai dando esse recado que, como represento aqui o Centro-Oeste e, no particular, o Estado de Goiás, não poderia me desobrigar de trazer e tratar da estimada, adorada, grande poetisa Cora Coralina, que nos recomendou
e que me faz sempre recomendar esses toques suaves na alma, né? Lembrar que o RH estratégico, ele não se desobriga do resultado ao tempo em que ele cuida de pessoas. Nesse sentido, por essa razão, da minha vontade e principalmente por esse diálogo de agora, eu deixo aqui todos os meus agradecimentos, meus contatos de pessoais a profissionais, esperando que seja uma parceria de agora a sempre, destacando aquilo no início a gente pretendeu brincar e dizer, Angélica, que você me pediu para falar do Centro-Oeste, mas a minha vontade é que seja mais do que territorial a minha fala, expansiva para que a gente repense esse bem notável e maior de transformar vidas, pessoas e organizações. Por falar em transformar, você que abriu e me deu o direito aqui da fala, obrigado por pensar o quanto as falas promovem reflexões e os insights que precisam primariamente, mais do que qualquer pessoa em qualquer lugar, o que depende de nós. Muito obrigado pela gentileza do convite, da parceria nesse momento e de toda a ação repercutida de hoje, para que façamos RHs locais, regionais, nacionais, cada vez mais estabelecidos como transformadores de pessoas, organizações e, por que não, de nós mesmos, né, mulher? Milton, muito obrigada. Acho que foi muito interessante mesmo. E está sendo muito bom hoje a gente conversar, ter essa oportunidade de estar conversando com gente do Brasil inteiro, porque eu acho que isso é muito bacana. As pessoas às vezes se prendem e têm olhares espalhados aí tão diferentes e tão iguais ao mesmo tempo, né? É muito legal a gente estar ouvindo você. Deixa eu ver com o André se tem alguma pergunta. Tá sem som, André. Desculpa. Recebemos 100 perguntas aqui durante a exposição do tema, muitas perguntas com o tema de ESG, né, de ESG. A primeira pergunta que chegou, né, é do Leandro, né, do Leandro Alves. Ele perguntou como cada pilar do ESG auxilia o agronegócio. Bom, o agro, que é uma formatação muito clássica do Centro-Oeste, né? Nos coloca diante da consideração de quanto o negócio precisa ser um agente contribuinte à sociedade, né? Eu gosto muito de considerar que se o agro é a força produtiva que sustenta negócios e pelo agronegócio que vai para a mesa das pessoas, né? O quanto a gente pode gerar via empresa e via ações de ESG, aquilo que toca no social, aquilo que toca no desenvolvimento e principalmente no meio ambiente, né? O quanto a ação de produzir ela precisa repercutir para as novas gerações, que a gente inclusive tanto falou aqui, né, André? Esse cuidado de RH e as práticas de ESG, que também sustentam lá aquela carreira, aquele olhar cada vez mais T-shaped. Leandro, obrigado pela pergunta. O pilar de ESG sustenta a evolução da sociedade. Se o pilar de ESG sustenta a transformação e evolução da sociedade, poxa, então o RH precisa ser um grande regente, orquestrador e apoiador no agro daquilo que se cultiva, daquilo que se planta, para que seja replantado, né? O apoio ao meio ambiente com efetividade, o olhar para o social, o bem extramuros, né, Angélica? A gente é muito voltado para os RHs e o que se faz dentro da empresa. O olhar expansivo, extramuros, eu acho que é a grande sugestão de um social, de um societal, que não seja só para a nossa ação de RH na organização. Que bens a gente faz para a sociedade pelo que a gente gera de trabalho, emprego, renda, produção, produtividade, não é mesmo? Ok, Milton. A próxima pergunta, ela chegou aqui da Débora Nunes. Ela destaca a importância do ESG para empresas de agronegócio e ela pergunta, né, como o RH realiza ações para implementá-lo. Bom, as duas perguntas falam de ESG, naquele risco cuidadoso de quando o tema vem para as organizações, que ele seja muito mais moderno do que modista, né, Angélica? A gente vê muito hoje o diálogo sobre ESG e o Centro-Oeste vigora muito esse diálogo em função da sua força produtiva e pujante no agronegócio. O RH vai ser sempre um grande agente de estimulação quando primeiro a gente conhece a trinca que sustenta as práticas de ESG, né? As letras bem estabelecidas, mas que elas façam com que a gente seja, assim como eu falei agora há pouco, transformador das pessoas nas ações que envolvam pessoas no trabalho, né? Dito isso, para mim é muito importante
que o RH faça a empresa fazer ESG, porque senão vira só mais uma área que a gente sustenta, vira só mais uma ação que a gente implementa, mas sem os parceiros do lado, né? O que para mim foi vigoroso nessa tarde foi a parceria com a Angélica, parece que nós temos uma briga futebolística para resolver, ouvi dizer, e o André que me chamou para a gente poder dar certo junto, né? Aqui não é Milton falando de ESG, nós três resolvendo uma ação de ESG. Então, a grande capilaridade de um tema de RH, a quem nos perguntou agora, eu acho que ela envolve esse entendimento principal de deixar a empresa saber e fazer ESG, que é hoje a maior contundência das novidades que envolvem a governança corporativa. Quando realizo lá a minha ação como conselheiro empresarial, eu não consigo sugestionar a empresa nenhuma ação de ESG enquanto ela não toca na ideia de que não é um marketing social corporativo que vai vigorar, o quanto o RH precisa fazer ações de transformar indivíduos e o quanto a gente expande esse muro que se tem anteriormente, André, de um RH mais vital. Tá? Quando eu penso em contratar e convidar as pessoas, quais são as ações da nossa empresa que a gente já pode dirigir e dizer que a empresa respeita ESG, até porque, venhamos e convenhamos, se uma das maiores crises do Centro-Oeste hoje está ligada à dificuldade de atração de mão de obra, os recados de qualidade que a gente dá, o bem que a gente vai fazer para a sociedade e para o mundo, já são um desejo das novas gerações. Então, veja, quando a gente vai marcando os múltiplos temas do que aqui conversamos, se a gente começa a colocar todos eles no mesmo lugar, a gente vai fazendo esse lugar importante e difícil de transformar a vida das pessoas e organizações. Ok, Milton. A próxima pergunta, na verdade, é um comentário aqui feito pela Érica Carvalho, que é sobre desenvolvimento, né? Ela falou que ainda existem muitas empresas patriarcais, né, que não permitem esse tipo de gestão e desenvolvimento, né, com medo de perder controle. Empresas centralizadoras desacreditam a ação evolutiva no trabalho do RH. Poxa vida, enquanto a empresa não evolui, quando ela involui para os ideais de comando e controle, a gente não pode deixar de esquecer que cada vez mais as novas gerações estão dando recado que elas escolhem onde elas querem ficar, não abrindo mão dos posicionamentos de autonomia, né? Tem um movimento que a gente gosta muito de liderar nas empresas, que é o intraempreendedorismo, né? A cultura de dono, sentir-se como dono. E eu gosto muito desse tema que a nossa participante aí trouxe, que é desenvolvimento, né? A gente precisa fazer gestão de desempenho para gerar desenvolvimento. Dizer como o André está para desenvolver ele, não para julgá-lo. Tá? Enquanto a gente traz aquele ideal de feedback, né, o olhar para trás de julgamento, a gente não gera ação braço dado, né, Angélica? Movimento empático. Poxa, a generosidade da Angélica quando me recebeu, a ação empática, né? De eu colocar-se ao lado do Milton para a gente começar essa conversa com vocês. Desenvolvimento obedece à ótica de que ninguém está pronto, mas está pronto a ser transformado. As empresas de natureza estruturalmente muito patriarcais, muito familiares, o que é uma marca muito convincente e convencida do Centro-Oeste, André, mas se a gente for olhar bem, a empresa brasileira é uma empresa de natureza familiar, a não ser aquelas que têm, né, as fusões e as cisões internacionais, a empresa brasileira ela é marcadamente familiar. E essa característica do paternalismo, essa característica de comando e controle, enquanto pensa como eu penso, é como se fosse o filho, né? Essa lógica familiar, né? Paternal. E aí, quando começa a pensar diferente de mim ou divergir, vira ovelha negra da família, né? Metaforicamente. A ideia do pensamento autônomo, entremeada com o olhar de que as novas gerações respondem diferente ao trabalho, faz essas empresas também obrigatoriamente se modificar. Parar de trabalhar só uma cultura de empenho para fazer uma gestão de desempenho, o que favorece o desenvolvimento, né? E a gente desenha feed forward, PDIs, planos de desenvolvimento individual, até porque, se me permite a brincadeira, André, pronto e perfeito que eu me lembro aqui, só nós três, né? Que eu estou lembrando agora, Angélica. Você lembra de mais alguém além de nós três? Não. Ninguém está pronto, né, gente? Mas está pronto a ser transformado. Se a empresa não se dá a essa vazão e a essa visão, há um descuido de que nós sejamos geradores de profissionais produtivistas. E quanto mais produtivista eu sou, fazedor do que se pede, e é engraçado, a gente cobra pessoas, na seleção, a gente cobra pessoas criativas, proativas, energéticas, mas não dá o espaço e o direito de que sejam quando entram, né? Então a gente convida ao desinteresse.
Eu sou dos que gostam de convidar por interesse. Ok, Milton. A próxima pergunta é da Tá Ana divertida essa Clara. quantidade de perguntas aí, chefe. As pessoas estão participando bastante. A gente está num desafio, né? Então, acredito que elas já estão aproveitando para tirar lá ou ter um mote do desafio que vai vir em seguida. Né? A Ana Clara, ela volta na questão da SG, ela pergunta, aproveitando as perguntas voltadas para o SG, ele não é obrigatório ainda nas empresas. Nesse caso, quais impactos negativos a empresa pode ter ao não aplicar o ESG? Então, olha que interessante, né? Acho que eu fiquei muito motivado pelas incitações e pelos insights que a Angélica pediu no início, né? A Angélica falou: o Milton veio, eu vou brigar com ele por causa de futebol, mas eu não vou desobrigá-lo de estimular e incitar os nossos participantes que estão prestigiando aqui a nossa conversa, né, Angélica? Então, brincando e falando sério, como gosto de fazer, eu não acho que ESG precisa ser implementado nas empresas só porque é uma força cada vez mais certificadora, sabe? Eu discordo, eu me incomodo quando a empresa pensa que agora ela tem que fazer como se não cuidar de pessoas, meio ambiente, sociedade já não fosse uma obrigação original, né, André? Eu me incomodo mesmo. Cara, sem que seja uma frase de efeito, qual é o sentido de eu pensar que agora que nós temos que fazer o que era já óbvio que se realizasse? Eu acho que alguns descuidos acontecem sim, né? O fato de que cada vez mais a empresa vai ficando para trás quando ela não sustenta as práticas de ESG, mas isso repercute muito diretivamente também no convite das pessoas ao trabalho. Eu que trabalho muito com responsabilidade social corporativa, essa temática ela já é mundial há muito tempo, né? Então, eu sou de um tempo em que a gente buscava as empresas de sucesso e parece que a empresa de sucesso do futuro é aquela que responde e respeita os ideais de ESG, quase como um selo. Eu sou dos que pensam que já já as pessoas vão buscar as empresas para o trabalho, aquelas que têm um selo que acreditam e acreditam qualidade no que envolve pessoas, meio ambiente, desenvolvimento, a sociedade, daquilo que o ESG tanto estipula e estabelece. A minha recomendação é que a gente não espere as regulações e regulamentações para que sejamos humanos. A minha orientação é para que não esperamos as multas para que sejamos estimulados. E a minha vontade é a gente pensar que quem trabalha nas práticas de RH e ESG está fazendo transformação. Não tem lugar melhor do que esse, não? Talvez uma praia ali perto da casa da Angélica, se ela me convidar. Tudo bem, Milton. Eu vou encerrar agora a sessão de perguntas, Angélica, porque as outras perguntas que chegaram também, né, envolvem aí esse tema de SG e já foram respondidas, então podemos encerrar. Bem, Milton, está convidadíssimo. Pode, quando estiver no Rio, fala com a gente, visita a Berge, vamos marcar alguma coisa. E muito obrigado. Você já viu que você causou insight aberto, está todo mundo aí em polvorosa. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Foi muito bom te conhecer. Angélica, eu digo mesmo, muito motivado pela sua fala de entrada, né? Quando você abriu as portas para que a gente pudesse fazer as provocações do meu desejo de qualidade e de todo respeito. O Rio de Janeiro, que você a mim representa bem, eu amo tanto que a minha esposa é carioca, imagina se já não gosta da sua terra. E mais do que isso, a aproximação com a Berge, pensando que a gente vai poder conversar sobre esses temas de agora para sempre. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Até breve, se me permitem, até sempre. Até a próxima, então.